Jesus, quando ele veio, irmãos, as crianças estão mais ligeiras que os adolescentes. Não, os adolescentes estão misturados. Mas eu estou fazendo as perguntas aqui, eu estou vendo as crianças responder, os adolescentes abrem o olho, irmão. Mas vamos lá, vai ter mais aí. E aí nós aprendemos na lição que Cristo deixou para nós que o quê? A maior virtude do ser humano é quando ele aprende a fazer o bem para outra pessoa. Quando ele aprende que para ele ser abençoado, ele precisa ajudar as outras pessoas. E ajudar, a Bíblia diz que querer bem ao próximo é querer que o que façam para você, você tem que fazer para o próximo. Então, peraí. Se a tribo de Judá quer ser abençoada, ela tem que querer que a tribo de Levi também seja abençoada. Quer nada, sem passar. Quando nós entendemos que a maior lição de Deus para as nossas vidas se trata disso, nós estamos ali sendo o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Isso é primordial. Mas o inimigo, ele não fica satisfeito conosco. Por quê? Porque ele quer que você tenha raiva da pessoa que está ao teu lado. Não é verdade? Ele quer que você maltrate. Então, uma criança que gosta de bater na outra, você precisa ser liberto. Tem criança que só gosta de bater, não gosta de apanhar. Né? Então, você discute aqui. Quando vocês precisam e querem alguma coisa, que a sua mamãe, seu papai fala para você que não tem condição, o que eles falam para você? Depois eu compro e vai orar. Pelo menos lá em casa é assim. Ó, não tem dinheiro não, vai orar lá, vai falar com Deus para ver se Deus abre as portas e manda providência. Então vocês têm que ter em mente que o quê? O que Deus quer, a maior lição de Jesus para as nossas vidas é querer o bem do nosso próximo. É querer ver a pessoa bem, é querer ver a pessoa prosperar. A partir do momento que eu olho para a pessoa e a prosperidade da pessoa começa a me incomodar, eu tenho que começar a orar, porque o inimigo quer colocar dentro do teu coração uma semente que chama inveja. Então eu olho para a Sheila e falo assim, não, a Sheila não pode ser melhor que eu, o Darcy não pode ser melhor que eu. Isso daí é o espírito de inveja. A Lídia compra um sapato bonito, aí eu chego, olho para o sapato da Lídia e falo, não, o sapato da Lídia não pode ter um sapato mais bonito do que o meu. Isso é inveja e nós vamos repreender. Amém? Amém. Então grita bem alto, sai inveja! Sai! Maravilha! Glória a Deus! E hoje nós vamos tratar de um assunto concernente a isso. Presta atenção. Concernente ao quê? Ao amor ao próximo. Imagine ou analise. Qual é o brinquedo que você mais gosta, Nicolas? O brinquedo que você tem que você mais gosta. Qual que é o carro de corrida? O carro de controle remoto. Você tinha coragem de dar o seu carro de controle remoto para mim, Nicolas? Eu gosto. Uma das coisas que eu quero aqui também orientar os pais, que os nossos filhos, e
E isso lá em casa, nós estamos orando direto para libertar a raiz disso. Por quê? Porque nós não ensinamos os nossos filhos a dar as coisas. E só ganhar. Não é verdade? Lá eles têm um monte de roupa. Ela nem usa roupa, mas quando a Márcia fala assim, eu vou tirar para dar para irmã tal, aí o bico cresce, aí vai pro quarto, e aí fica chorando, a roupa é minha. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos que nós devemos abençoar as pessoas. Porque quando nós abençoamos as pessoas, Deus nos abençoa. Nós fizemos um trabalho aqui com as nossas crianças, uma certa feita, eu não lembro quando foi, quando eu pedi para as crianças trazer os brinquedos deles, para nós doar para as crianças que não tinham, não foi, Kézia? E algumas crianças trouxeram os brinquedos deles, para nós doarmos. Isso daí mostra o quê? O desapego ao materialismo e o apego em ajudar. Agora tem pai que é pior que os filhos. Tem pai que é pior que os filhos. Então repita comigo: sai a avareza! Sai! Mais forte! Sai a avareza! E dá um coração doador. Vamos lá! Nós vamos falar hoje sobre a história do bom samaritano. E essa história é fantástica. Porque tem muita gente dentro da igreja que o coração não é puro, o coração não é bom. E nós vamos lá, passa para mim o primeiro slide, por favor. Eu fiz agora o slide, irmão, porque o computador que você estava em casa está aqui, a crise passou de incumbência, era ontem à noite, né? Depois que nós pregamos. Tá bom, ele vai ligar o aparelho lá, mas vamos lá. A história do bom samaritano é uma parábola. Eu quero um representante desse grupo aqui agora. Vai, um representante daqui. Vem cá você então. E o representante desse grupo aqui? Não, você é oferecido. A minha filha quer participar de tudo, irmão. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E elas vão ter que responder. Maria. E agora nós vamos descobrir. E a pergunta que vai ser avaliada, o contexto que vai ser avaliado, vai ser o mais próximo da realidade. Cadê o James? James não veio hoje? Nem o Cristiano? E o Jonas? Eu vou pegar esses professores. Vou. Isso não é exemplo para dar para o curso. Irmão. Vamos lá. O que é parábola? O que é parábola? Então tá bom, então senta lá. Senta lá. Mais uma, não é história não. É história. Não, aí nem história. Tem alguém aqui representante daqui, um adolescente? Josué. Bora, Josué. E daqui o representante, vem cá, filho. Vamos ver aqui, irmão. O que é parábola? Você vai pensando aí então. O que é parábola, Josué? Parábola são tipo umas histórias que Jesus fala para os discípulos e para todos que estão agora. Toda vez que eles falavam a parábola, tinha algum significado para eles melhorar alguma coisa na vida deles, como se fosse uma lição. Vamos ver a pergunta desse daqui, a resposta deles. O que é parábola? Não é bem isso não. Mas agora vem aqui que vocês vão aprender hoje. Qual era a intenção de Jesus fazer parábola? Parábola nada mais é do
que eu querer contar uma história ou querer contar algo real e usar uma história para simbolizar o que eu quero contar. É uma comparação. Tá ok? É uma comparação. Não pode se dizer que é uma comparação, porque nem sempre a parábola vai estar voltada como eu posso dizer, frente à mesma história. Muitas das vezes nós vamos deparar com Jesus fazendo uma parábola. Exemplo, a parábola da rocha, da casa na rocha e a casa na areia. E Jesus, com base naquela história, ele querer trazer uma outra lição, mas não está relacionada com aquilo, mas a forma de aplicação. Então, quando alguém perguntar para você, eu não vou colocar o conceito original, mas parábola nada mais é do que eu contar uma história para representar algo que eu quero dizer. Tudo bem? Agora sabe? Agora sabe? Então Deus abençoe. Vamos aplaudir a vida dele. Vamos lá! Aqui nós estamos deparando Jesus conversando com alguém. E essa pessoa está preocupada, ele quer ir para o céu, ele quer ser salvo. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que Jesus agora começa a contar uma história para ele. Começa a contar uma parábola para ele, faz uma comparação com ele, para ele, dizendo que, olha, a história começa assim. Monta o segundo slide para mim, por favor. Está no livro de Lucas, capítulo de número 10. A Bíblia diz que um israelita estava descendo de Jerusalém para ir para Jericó. Um israelita, um judeu. E agora ele foi em Jerusalém, comprou as suas roupas, comprou os seus óleos, comprou tudo que tinha para comprar lá. Jerusalém, vamos colocar que é um mercado. Jerusalém foi lá, era um centro, um polo religioso, foi lá, adorou a Deus, comprou todas as coisas. A mochilinha dele está cheia, tá vendo a mochila dele cheia? E agora ele está indo de volta para Jericó. E esses dias eu estava pregando aqui na igreja, e eu não lembro, não sei se vocês se lembram, que eu ministrei uma mensagem dizendo o seguinte: que toda viagem ela tem um percurso. Lembra? Quantos irmãos lembram dessa mensagem? Toda viagem tem um percurso. Toda viagem tem um roteiro. E toda viagem tem o ponto final lá, o ponto de chegada, e tem os riscos que correm. Esse homem, ele sai de Israel, ou sai de Jerusalém, e agora está voltando para Jericó. Então ele vai fazer uma viagem de volta. E a mochila dele estava abarrotada, cheia de coisa que ele havia comprado. Só que no meio do caminho existiam ali o quê? Os ladrões. E aí eu quero tirar uma lição maravilhosa para a tua vida nesta manhã. Que tudo que Deus dá para você, tudo que você conquista, Satanás sempre vai querer roubar. Qual é as 3 finalidades do inimigo? Matar. Quem faz essas 3 coisas é o quê? É o inimigo, é o ladrão. A Bíblia compara o adversário nosso com o ladrão. E agora o moço está com a sua mochila cheia, a mochila cheia de coisas, cheia de utensílios que ele tinha comprado. Mesmo assim, as nossas vidas, muitas vezes, Deus nos dá muita bênção, né? Deus nos dá alegria, Deus nos dá paz, Deus nos dá amor, Deus nos dá graça, Deus nos dá perdão. E os salteadores, quando viu que a mochila dele estava cheia
quando viu que a mochila dele estava repleta, chamou a atenção deles. E eles fizeram o quê? Vamos roubá-los. Vamos roubar. Pode colocar a próxima, por favor. Vamos roubar. E aí aparecem eles. Vê o moço, pega a mochila deles e ainda maltrata ele, bate nele, judia dele. Eu quero dizer algo para você, e é uma lição para as nossas vidas. Satanás sempre vai querer roubar aquilo que Deus te deu. Satanás vai querer roubar a tua família. Roubar como assim, pastor? A partir do momento que você desobedece o teu pai, você está fazendo o que Satanás quer. E aí você está se afastando de Deus. Satanás sempre vai querer roubar os planos que Deus tem feito para a sua vida. Os planos que Deus tem projetado para vocês. Então qual é o segredo para Satanás, para o ladrão, para o adversário não roubar-nos? É ter a proteção de Deus. Se nós estivermos debaixo da obediência, debaixo do querer de Deus, a Bíblia diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. Nós seremos abençoados e protegidos por Deus. Porém, esse homem agora está descendo e os ladrões pegam ele, bate nele, rouba as coisas dele. E a Bíblia vem nos dizer que deixa ele lá, quase morto. Quase morto, à beira da morte. E quando ele está lá quase morto, aparecem dois homens. Passa para mim, por favor, o outro slide. Passa para mim. Aparece primeiro o sacerdote. Sacerdote olha para aquele homem caído no chão. E qual era o dever do sacerdote? Ajudar. A Bíblia diz também que aparece ali um levita. Dentro da igreja, o sacerdote tinha a finalidade do quê? De oferecer sacrifício. O levita dentro da igreja tinha a responsabilidade do quê? De cuidar das coisas de Deus e de louvar ao nome do Senhor. E aí eu tiro uma lição para as nossas vidas, que nem todo mundo que está dentro da igreja, ele quer o bem do seu próximo. Aí eu tiro uma lição para as nossas vidas, que nem todo pastor realmente quer ver os membros prosperar. Que nem todos os cantores da igreja querem ver as pessoas usufruir da bênção de Deus. A Bíblia diz que eles passam, olham para o homem caído e vai embora. Aí eu paro para perguntar para vocês que estão ouvindo a ministração: quantas vezes você parou para ajudar alguém? Quantas vezes? Esses dias nós tivemos uma lição de um adolescente aqui da igreja, o Zé Henrique. Ele está aqui hoje? Não, né? E a mãe dele ficou muito feliz com a atitude dele, que ela foi em Osasco com ele. E ele fez um pedido para a mãe dele comprar um pastel para ele. A mãe dele naquela hora só tinha o dinheiro de comprar o pastel, comprou um pastel para ele. E quando ele estava andando no calçadão ali, ele se deparou com um homem que estava com fome. O homem não pediu para ele, mas pediu para outra pessoa se podia pagar algo para ele comer. Aí o José Henrique pegou o pastel que ele estava na mão, foi lá e entregou para o homem. Isso é verdadeiro evangelho. Ele
o pastel para a mãe dele porque ele estava com fome. Ele queria ou não comer o pastel? Sim ou não? Sim. Queria ou não? Sim. Mas ele viu a necessidade do homem e se compadeceu. A bênção de Deus, quando nós, muitas das vezes, nós nos enganamos, eu só vou abençoar a vida da Kézia quando eu tiver 3 pares de sapato. Eu só vou abençoar fulano de tal quando eu tiver 2 coisas. E muitas das vezes Deus quer ver a sua sinceridade quando você só tem uma caixa de leite e precisa repartir 2. Aí você vai ver o verdadeiro amor de Deus para as nossas vidas. E o que Deus está ensinando para mim nesta manhã, está ensinando para você que está me ouvindo, que a bênção para a tua vida está em você abençoar alguém. Porque a Bíblia nos diz que quando você chegar alguém na tua casa, bater na tua porta, e você der um copo de água fresca a ele, você terá um galardão enorme. Imagine um pastel. Imagine um pastel. E aí eu quero convidar você agora, você que está me ouvindo, seja você adulto, seja você criança, seja você adolescente. Quem sabe o ano já está no meio do ano, já estamos caminhando para o final do ano. E até agora você não presenteou ninguém. Quantas pessoas já ganhou presente esse ano? Levanta a mão. Eu ganhei presente, mano. Eu ganhei presente. Só o fato de Deus me dar a vida é um presente enorme de Deus sobre a minha vida. Ela está falando que ganhou uma neta aqui, olha, presente. Mas eu e você, muitas das vezes ganhamos o presente, mas nós não demos nada. E queremos que já chegue o final de ano para ganhar mais presente ainda. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala: Jesus, fala com você nesta manhã. Até o final do ano, você vai ter obrigação de dar um presente para alguém. E quando eu falo de presente, eu não estou falando, irmão, de uma coisa nova, de uma coisa grandiosa. Só de um celular. Quem quer ganhar o celular da Lídia? A minha Bíblia diz que o que querem que faça para você é bênção. A minha Bíblia diz que amar o que está dentro da casa é fácil. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar o quê? E os nossos inimigos. Olha que tem gente. Então você precisa se converter, Duda. Porque a minha Bíblia diz que se você não amar o teu inimigo, você não tem lugar reservado no céu. É bíblico. É bíblico. Quer ir para o céu? Está pensando que é fácil chegar lá? Mas também não pode estar esperando receber. Não! Quando você dá algo, quando você abençoa alguém, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando você abençoa alguém, é automático, irmão. É automático. Você abençoou, Deus vai e abençoa, porque Ele precisa cumprir o quê? A palavra dele.
E aí muitas das vezes nós estamos aí, Jesus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Jesus, eu quero essa bênção, Jesus, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção. Ontem eu ainda estava pregando no congresso de varões ali em Osasco, e eu estava dizendo, muitas das vezes as pessoas querem, mas não querem oferecer. A minha Bíblia diz que é melhor ter para dar do que para receber. Eu quero ter para dar. Tem mais alguém que quer ter para dar nesse momento? Maravilha. Bênção de Deus. E a Bíblia Sagrada vem dizendo que passa o sacerdote, passa o levita e passa largo, longe dele. Olha, observa e não toma nenhuma atitude para ajudar. E quando nós falamos de ajuda, nós não estamos falando apenas de ajuda material, mas também de ajuda o quê? Espiritual. Ontem o Pedro estava dizendo, nós somos ali para a festividade, e o Pedro estava me dizendo que ele foi na reunião do Gu. Cadê o Gu? Está dormindo, foi arrebatado do Guzinho, né? E ele foi na reunião do Gustavo. E não é normal o homem na reunião, geralmente é a mulher, né? Geralmente quando o homem vai, ele fica perdido lá no meio de um monte de mulher, só ele. Eu fui lá e é muito difícil você, né? Eu fui também. Não tá fazendo nada. Vocês dependem de nós. Se não fosse nós, vocês não teriam nascido, porque a Bíblia diz que você... Rapaz. Vamos lá. E aí eles estavam passando para mim que o quê? Que a professora começou a falar, estavam todos os pais, todas as mães lá, e assim sucessivamente. E a professora começou a comentar, olha, tem uma criança aqui na sala, que essa criança, quando eu peço para ela cantar, ela não canta. Mas quando eu deixo ela sozinha, ela começa a louvar o nome do Senhor, começa a cantar dentro da igreja, lá dentro da sala, e aí quando ele se invoca, ele começa a colocar a mão sobre a cabeça das outras crianças e orar pelas outras crianças, e aí vira um culto aqui dentro da sala. Aí o Pedrão falou assim, não, essa daí é minha criança. Vamos aplaudir a vida do Bico. Maravilha. Então, muitas das vezes nas nossas vidas, tem muitas pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes não precisa de um sapato, mas precisa de um abraço. Verdade. Muitas das vezes precisa você olhar para a pessoa e dizer que a pessoa é importante, que a pessoa tem um valor. Muitas das vezes precisa que você estenda a mão e ore por essa pessoa. Dê um abraço aí, aproveita e dê um abraço da pessoa que está ao teu lado. Isso, abraça e diga se você é importante. Jesus te ama, diga para ele, Jesus te ama. Maravilha. Aleluia, glória a Deus. Então nós, como servos de Deus, nós temos que abençoar as pessoas com um passo, né? Com atitude física, e você presentear alguém, como também com atitude espiritual, de você orar por alguém e abençoar essas vidas. Em casa eu tenho uma grande estratégia. Quando eu quero que chegue a mais gravata, eu vou lá e tiro umas 5, 6, 7, 8, 10 gravatas. Aí eu falo, Jesus, eu vou abençoar alguém, abençoa alguém. Aí quando eu vou chegar, vou pregar. Ontem eu ganhei um kit de gravata que eu fiquei maravilhado. Lindo, abençoado. Falei, oh glória a Deus, eu já separei uma, já ganhei as outras, né? Então nós temos que ter essa consciência. Eu não preciso, só eu preciso da bênção. Muitas das vezes a pessoa acha que só ele precisa da bênção. Só ele. Quando você olha para o outro lado, tem muitas pessoas precisando. Para nós finalizarmos, passa o outro. Mas a minha Bíblia diz que estava passando o quê? Um samaritano.
Ontem eu preguei sobre uma samaritana. O samaritano não se dava com o judeu. Não era uma guerra de se matar, mas era uma rivalidade. E o samaritano não comia no mesmo prato que o judeu comia, porque senão o judeu achava que ia se contaminar. Para ser sacerdote precisava ser da tribo de quem? Levi. Para ser sacerdote tinha que ser levita. Qual foi o primeiro sacerdote? Deixa lá de cá. O primeiro sacerdote. Ninguém sabe? Do lado de cá. Quem? Vocês precisam vir no ensinamento segunda-feira. O primeiro sacerdote está no livro de Êxodo. Quando Deus chama Moisés e dá a Arão a responsabilidade de ser sacerdote. Precisava ser da tribo de Levi. O sacerdote era levita. O outro também era da tribo de Levi. O samaritano era aquela pessoa que ninguém queria ter próximo. O judeu não queria contato com o samaritano. Mas olha o que Deus faz. Jesus vai lá e dá testemunho do samaritano. Aqui é uma parábola. Essa situação não aconteceu. É uma história. Jesus poderia muito bem catar o cananeu. Jesus podia muito bem catar um judeu para dar exemplo. Mas ele foi lá e catou o samaritano. Jesus aqui estava mostrando que o importante não é uma posição religiosa. O importante não é uma condição social. O importante é o quê? Tudo aqui. O importante é o quê? O que é importante, Duda? Amar o próximo. Não adianta ser pregador, não adianta ser pastor, não adianta ser líder do sítio de oração, das irmãs, das crianças. Não adianta ter cargo elevado se o amor ao próximo está morto. Então Jesus nesta manhã vem ensinando para nós: melhor do que ter uma posição eclesiástica é ter amor verdadeiro. Aleluia. A Bíblia vem nos dizendo, alguém chega para o apóstolo Paulo e vem descrevendo uma situação, e Paulo vem dizendo: melhor que profetizar, melhor que falar línguas estranhas, maior do que ter o dom de profecia, é ter amor. O maior desse, Paulo vem dizendo que é o quê? É o amor. E é o amor que Jesus vai plantar no coração de vocês. O samaritano olha para ele e passa o próximo. E fez como o outro, não só olhou. Porque olhar o levita olhou, olhar o sacerdote olhou, mas o samaritano se aproximou. E aqui eu tiro a segunda lição para nós dentro desse texto. Porque o verdadeiro amor sempre vem acompanhado de atitudes. Repita comigo: verdadeiro amor. Mais forte. O verdadeiro amor sempre vem acompanhado de atitudes. Não adianta falar que eu amo a Cris e quando eu vejo a Cris precisando, eu não faço nada. Que amor é esse? Olhar e falar que eu amo a Edmar, mas quando eu vejo o Edmar precisando, eu não faço nada. Que amor é esse? Falar da boca para fora, todo mundo fala que ama.
O que Deus quer de nós nesta manhã é o quê? Então nós vamos tomar atitude em nome de Jesus Cristo. Ele chega, toma a atitude, dá o primeiro socorro para o bom samaritano. Dá o primeiro socorro para o bom samaritano. Coloca ele sobre o seu animal. Leva ele para uma hospedaria, ou um hotel, ou um lugar onde ficavam os doentes, um hospital. Pode passar o próximo, acho que é o final, né? Leva ele ao final. Não deixou eu terminar, está terminando ali em cima, né? Leva ele para o hospital. E olha que interessante. Quando chega no hospital, ele fala para o doutor: eu trouxe esse homem até o teu hospital. O hospital não era do SUS. O hospital não era o SAMEB, Lídia. O hospital era convênio particular. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? O hospital era particular. Ele vai lá e fala assim: olha, cuida dele. Aqui está essas moedas aqui, ó. E faça o melhor, porque eu vou continuar a minha viagem. Mas quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu pago. Eu termino essa ministração passando para ela, perguntando: você tinha coragem de interromper a tua viagem para ajudar alguém? Dinheiro no bolso, praia, doido para comer um camarão, abençoado, está marcada a viagem, pastor que vive essa prova. Está marcada a viagem, daqui a pouco o meu não liga. Ei, pastor, morreu fulano e tal. Eu disse: olha, por favor, não dá para ir. Alguém liga para pastor, a prova está grande aqui. Aí você é obrigado a sair. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, alguém liga: pastor, chega, está com sono, nem abriu, eu sem lente, eu não acordo, não dá nem para ver o número no telefone. Pastor, eu preciso do senhor agora. Aí você levanta, lava o rosto, fala assim: depois volta a dormir e vai resolver o problema. Aí quando você volta é 9, 10 horas da manhã. E a pergunta para mim e para vocês, crianças, para os adultos, para nós que estamos aqui, a mensagem de Deus é para nós. Se o nosso amor não for o suficiente, preste atenção, de interromper os nossos projetos para ajudar alguém, é hora de nós começarmos rever os nossos conceitos. Está vindo o final de ano ainda? Muitos vão chegar, muitos, eu quero profetizar que todos vão adentrar o shopping para comprar uma roupa nova. Diga amém, crianças. Amém. Adolescente, vão entrar lá para escolher um notebook do pai. Diga amém. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Lembre-se que você está ganhando um tablet, só que tem criança que não tem nem lápis. Lembre-se que o Josué vai chegar lá no outlet da Nike e vai ver 3 tênis, Josué. E a tua mãe vai falar assim: escolhe só 2. Aí você olha assim e fala assim: eu vou escolher um, porque tem alguém que eu preciso abençoar. Aleluia. Eu e o Wilton já dividimos um saco de laranja no meio. Cesta básica. Uma cesta para nós 2. Uma cartela de ovo, meio ovo para ele. Meio a cartela de ovo para ele e meio a cartela de ovo. O Isaías já foi lá, irmão, e muita gente tem vergonha de falar: eu quero lá, irmão. Estava
abençoado. Isaías estava passando um momento de bênção. Todo crente, ele tem uma vida de Deus abençoa, e Deus fala, eu vou apertar um pouquinho para você chegar mais perto. Depois abençoou. E acho que não foi uma, duas vezes, se eu não me lembro, eu acho que é 2 vezes ou mais, eu não me lembro. Que Isaías já estava aí, irmão, só arroz e feijão só. Isaías de repente chegava lá com 1 quilo de carne para mim. Eu falei, Deus te usou, vaso. Deus te usou e me dava, e eu comia, e era uma bênção. Tem pessoa que tem vergonha de dizer que já foi abençoado, irmão. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque quando Deus me abençoa é porque Ele conhece a minha necessidade. Aleluia. E aí eu quero convidar você a se colocar de pé agora nesta manhã. Glórias a Deus. E você vai orar a Deus, não para Deus se usar em profecia, simplesmente essa oração agora. Não para Deus usar em você com revelação. Não para Deus fazer, dar o dom do conhecimento, do entendimento nessa oração. Isso é ótimo para você orar. Mas agora você vai colocar a mão sobre o teu coração. E nós vamos pedir a Deus que Deus nos dê um verdadeiro amor. Paulo vem dizendo, não amamos só de palavras. Eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração e pedir a Deus que mude o teu coração agora. Mude. Fala, Deus, eu preciso ser uma pessoa abençoadora. Senhor, me mostra a necessidade do meu irmão para que eu possa lhe ajudar. Aqui no nosso meio terão muitas pessoas muito bem sucedidas no futuro. E nunca perca a essência de abençoar as pessoas. Ore comigo, todas as crianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento apresentar o meu coração diante de Ti, ó Deus. Senhor, a Tua palavra acabou de ser ministrada para a vida dessas crianças, para a vida dos adolescentes, para a vida dos adultos, ó Pai. Senhor, queremos pedir que o Senhor transforme o nosso coração. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres, criança, adolescente, que realmente venha se compadecer da necessidade, Senhor, do próximo, ó Pai. Senhor, nos dê um coração abençoador. Senhor, tira da nossa vida toda hipocrisia, todo falso evangelho, tudo aquilo que o inimigo quer lançar contra nós, aonde nós queremos só nós queremos ser abençoados e esquecemos a vida do nosso irmão. Meu Deus, eu quero lhe pedir nesta manhã, ó Pai, que o Senhor mude o nosso coração e nos dê um coração segundo o teu coração, Jesus, para que possamos viver todas as promessas de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Amém. Há um louvor que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreira em meu ser. Eu sou livre para te amar e para aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor
abençoe as nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor, amém? E Deus, essa mensagem de conscientização para nossas vidas, para que as crianças possam refletir o que nós temos feito de melhor para o nosso próximo, amém? Deus abençoe. Nós vamos fazer um sorteio, em nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de tirar a oferta, tá? As crianças trouxeram oferta, os adolescentes. Nós vamos escolher a oferta nessa hora. Quem trouxe a oferta do lado da equipe de Levi? Cadê as ofertas da equipe de Levi? E da equipe de Judá, quem trouxe? Quantas mãos tem aqui? Uma, duas. Cadê quem mais? Três. Cadê sua oferta? Cadê a sua oferta? Ó, a palavra do crente é o quê? Sim ou não? Quantas tem aqui? Então, 4. 1, 2, 3, 4. Cadê o seu? Não, já contei ela. 4? 5. E aqui tem quantos? 1, 2 pro Gulu que tá dormindo. Pega o dinheiro do bolso do Gulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.